está no ar, viu? Boa noite a vocês que nos assistem pela TV Aberta de São Paulo. Lembrando que esse programa vai passar na terça-feira, às 14h30, né? E hoje eu vou discutir o papel da imprensa na telinha aqui. Já está o jornalista Sérgio Braga e o Benê Corrêa, que foram os dois de rádio da CBN e outras emissoras. Tudo bom, Benê? Tudo bem, Walter. Sérgio Braga, que é professor também, universitário. Tá? Tudo bem, Braga? Oi, Walter, boa noite para você, boa noite, Benê. Prazer em falar com vocês nessa noite, né? Nesta terça-feira, aliás. A gente está gravando para terça-feira que vem, mas boa noite. Na verdade, ele está fazendo ao vivo e também vai passar na terça-feira. Né? Então, exato, boa noite hoje, boa noite terça. Tecnologia é bem isso, né? E esses meios digitais aí permitem que a gente faça ao vivo e grave também para uma próxima oportunidade. Isso é fantástico, né? É o milagre, né? O milagre da comunicação. E também agiliza, né, a metodologia, né, com integração, com as mídias sociais, né? Você vê aqui, a gente vai fazer algumas coisas no programa. Quem é emissora, quem não conhece, né, Braga, né, teria que ter vários técnicos e tal, e a gente já pode fazer isso da quarentena hoje forçada do lar, né? E essa quarentena, né, Bené, que não acaba, pelo que parece, tão logo, não, né? A gente tem acompanhado aí, viu, Walter? Essa situação toda, só nessa sexta-feira a gente já bateu aí, só no Brasil, 41 mil mortes, né? Quase 42 mil, 41.900 mortes. Só em São Paulo, aí 9.800 pessoas, né? Fora essa quarentena, esse afastamento, né, social, né? As pessoas, de alguma forma, no começo, começaram a respeitar, né? Agora não, a gente sabe que o comércio está aí. São Paulo é exemplo, a Rua 25 de Março, tradicional, rua aqui de comércio, em São Paulo, mostra exatamente esse descuido, né, das pessoas. Ou ansiedade, não dá para saber se é descuido ou se é ansiedade, porque essa quarentena impôs a muita gente esse isolamento social e que, para a cabeça das pessoas, isso não é tão comum, né? É algo que a gente percebe que essa imposição é muito difícil de aceitar, mas aceita-se, às vezes, para o bem, como também aceita-se no momento de dor, né, Walter? Então, o Benê, inclusive, que foi da CBN, às 5 horas da manhã já tinha reportagem aqui no centro e tudo lotado. Então, assim, como é que você vai conseguir respeitar toda essa questão do isolamento se o primeiro dia que dá, Sabe que às vezes parece também que é uma coisa muito comercial, né? Então, quer dizer, hoje é Dia dos Namorados, liberou tudo, né? E aí foi aquele monte de gente para a rua. E, evidentemente, não foi só lá, teve todo o transporte e tal, e aquelas filas enormes. Estava vendo o SPTV de manhã, logo cedo, até o pessoal que faz helicóptero estava ali abismado, né? Então, não sei para onde vai dar essa situação, não. E é triste saber que tanta gente já foi, tanta gente infectada, né? Está no segundo lugar do mundo, o Brasil já está, né? Bom, o Benê saiu aqui, não sei o que aconteceu, mas deve ter sido algum problema técnico, né? Porque o mais interessante, né, Walter, que a gente fala exatamente sobre essa convergência de mídias, né? O que é convergência de mídias? Exatamente o que a gente está acompanhando agora. Você pode fazer rádio na TV, né? Rádio e TV nos meios digitais, no Facebook, no YouTube, passar ao mesmo tempo nas emissoras de TV aberta, isso é fantástico, né? Você bem falava, né? Essa questão do comércio, né, da economia sobrepondo a questão da saúde, né? Mas ao mesmo tempo você não sabe se ao mesmo tempo você consegue fugir, né? Se você foge, você tem a questão econômica que prevalece, você não leva comida para casa. E ao mesmo tempo você tem um dilema tamanho que, infelizmente, num país como o nosso, que tem ainda algumas questões a serem resolvidas e dificilmente a gente vai resolver tão logo, ou ver essas questões resolvidas, né? A gente sabe que a economia prevalece e o pão na mesa do cidadão também não pode faltar, né, Benê? Eu acho que até é uma situação, é um dilema muito grande, né? Ou tem o isolamento, ou tem a questão da economia, né? Uma devia acompanhar a outra, mas o país não tem suporte para poder atender essa situação de uma forma mais adequada, né, Benê? É muito complicado, porque economia e saúde, nesse momento, se confundem, né? Você precisa dar suporte na questão de hospitais, ao mesmo tempo, o único remédio que existe é o isolamento, não há nenhum remédio, e como é que você vai fazer? As pessoas precisam trabalhar, precisam garantir, não é todo mundo que tem renda,
Nós vivemos num país que todo mundo sabe que não tem poupança, as pessoas não conseguem poupar, não adianta, é muito difícil, tem razão do salário que recebe, não tem como você poupar. Agora, é o seguinte, aí é que acho que entraria o papel do governo federal, né? Quando surgiram lá os primeiros casos, em dezembro, que já falava, isso vai se espalhar, que hoje vive num mundo globalizado, não tinha como o vírus se confinar somente à China. Então, teria que já os governantes, os governadores, o presidente, né, o Ministério da Saúde, começar a se preparar e tentar montar um mínimo de estrutura, coisa que hoje nós estamos em junho e até hoje a gente não vê nada. Então, complica. A gente vê a ansiedade das pessoas quererem voltar a trabalhar e pessoas estão chegando no hospital todos os dias. Todos os dias tem mortes. Hoje, semana que vem, com certeza, semana que vem a gente vai chegar a 1 milhão de casos, que não é pouca coisa, é muita coisa. 1 milhão de casos confirmados, fora os que estão andando por aí que a gente não sabe, que pode estar contaminado e não sabe, né? Já a participação da Adriana Afonso, olha que boa essa questão da tecnologia, né? Isso para fazer em rádio e televisão, aqui a gente está fazendo direto das redes sociais, a Adriana Afonso de Guarulhos está falando aí, ó. É muito triste a desinformação de muitos canais, né? Bom, essa desinformação de muitos canais, eu não sei se ela está se referindo ao canal de informação, porque aí eu vou entrar até no tema, né, que a gente propôs falar, a questão do jornalismo agora, né, da questão da informação com a pandemia e depois da questão também do governo, né, o jornalista ele informa, né, para poder formar opiniões. E hoje em dia a gente está meio que sendo massacrado porque todo jornalista virou esquerdista no Brasil, né? Eu queria escutar um pouco. Desculpa, Walter, mas aquela situação, a gente chegou num ponto, se o Benê concorda comigo também, de que se você não concordar com o governo, sendo de direita, ou sendo de esquerda, ou sendo centro, você é esquerdista. Né? Então, quer dizer que todo mundo que não concorda com as atitudes de um governo, essas pessoas passam a ser comunistas, esquerdistas, etc., serem rotuladas desta forma. Primeiro, existe uma polarização muito grande nesse sentido. Eu acho que em todo o processo democrático, um país que tem democracia, né, tem os conflitos de informações, lógico, as opiniões diversas. Isso é saudável para um país, né, que tem uma democracia que a gente sabe que é importante em todos os sentidos, né? Você tem o ponto e o contraponto, né? Informações que nem todo mundo precisa concordar. E agora não é o fato de você discordar de uma atitude ou de outra de um governante ou não, que você passa a ser rotulado como esquerda. A gente está vivendo um momento muito complicado. Eu acho que esse processo de desinformação, aí como a participante lá de Guarulhos, né? Desculpa, eu marquei a Adriana, né? A Adriana, isso aí, né? A gente agradece. Desculpa, Walter, estou agradecendo, inclusive. Não, mas... O teu convidado, o Benê ter convidado, né? Mas eu acho que... Já tomou conta do programa. Não, me perdoa, né? Mas entusiasma, né? Esses assuntos entusiasmam, né, Benê? E a gente, como a gente tem um processo todo aí, uma carreira que começou lá atrás, inclusive com a saudosa mãe do Walter Cilione, né? Hilda Cilione, eu fui pupilo, né? Eu fui estagiário da Hilda Cilione. Então eu tenho essa liberdade de falar e às vezes conversar de uma forma mais livre com o Walter, assim como com o Benê, porque nós fomos contemporâneos aí de um processo, né, de comunicação inédito na época, né, a Rádio CBN, quando surgiu, a gente acompanhou todo aquele processo e de lá cada um foi por um caminho diferente, mas sempre com um compromisso jornalístico, né, de informar e formar, fazer com que as pessoas pensem a respeito, né, não formar opinião simplesmente, né, fazer com que as pessoas reflitam a respeito daquilo que está sendo colocado, não colocar goela abaixo, né, Walter? Que acho que o grande problema hoje é você colocar uma informação goela abaixo, né? Fazer com que as pessoas ou aceitem ou não aceitem aquilo que você está falando. O problema é esse, né? A gente não pode, a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que está sendo divulgado, com aquilo que está sendo informado e principalmente com quem não tem compromisso jornalístico, hein? Eu defendo até a última bandeira, ou ergo uma bandeira pelo compromisso jornalístico, pela ética jornalística, né, Walter? Então, o Benê que trabalhou muito na questão da formatação da notícia, da pauta, né, Braga? Hoje em dia, quando a gente discute, estava até falando com o Roberto Nonato, que está na CBN, né? E a gente fica até nervoso, porque sempre quando agora se pronunciam, são algumas classes no Brasil
que você pronuncia, você virou esquerda, né? Polarizou. O Brasil é todo direito ou todo esquerda. Então, se você é jornalista, além de você ser do tempo do dinossauro, que nem falou nosso presidente, a gente é de esquerda, né? E não tem nada a ver. O jornalismo, ele equaliza a informação, né? Ele escuta os dois lados. Eu acho que, na verdade, o outro lado é que não quer ser escutado, né? No caso, a presidência da República, né? Porque para tratar quem leva a informação do jeito que a gente leva, para criar um ponto de convergência, para que as pessoas entendam e saibam escolher o lado que quer, a gente minimamente equilibra e informa. Agora, está todo mundo desinformado. E aí eu queria escutar um pouco, Benê, você que trabalhou, vocês dois trabalharam, né? Uma das pontas é que as grandes emissoras estão contra a democratização, né? Então, assim, só porque você está em grande emissora, você quer verba do governo ou você está contra a democracia. Eles misturam o jornalista da redação com a questão do conglomerado que são os canais aí de TV e rádio, enfim. Como é que você se sente com isso? Porque a gente vai para a redação, a gente trabalha ali e é quase pelo DNA. O salário não é tão essas coisas, e jornalista trabalha pesado, né? Qual salário? Você está acabando. O jornalismo, nesse sentido de grandes salários, é para poucos, né? E aqui são poucos, aí são os privilegiados, né? Os operários da comunicação, o salário desse tamanho. Há 30 e poucos anos, quando eu comecei a trabalhar no jornalismo, era o glamour e o salário. Hoje não tem nem o glamour nem o salário. Eu estou longe de redação, já faz 2 anos e meio, para quase 3 anos que eu estou longe de redação, mas continuo sendo jornalista. E tem algumas coisas assim que a gente tem que pontuar, né? Primeiro, a questão da democracia. Cada um defende a sua democracia, aí fica difícil, né? Porque a democracia é um só. Só que um lado defende o seu ponto de vista, o outro defende... E virou polarização. Não há debate, né? Não há debate de ideias, não há discussão. Simplesmente há o meu ponto de vista está certo, o meu ponto de vista está certo, e daí não há debate, não há avanço. Nas redações, a gente, quando está lá na lida, no dia a dia, a gente tem as pautas. A obrigação é de ouvir pelo menos os dois lados, porque às vezes o caso tem 2, 3, 4, 5 lados, e a gente tem que ouvir todos. Agora, o papel do jornalista, enquanto repórter, tá, é ir lá, ver a notícia e dar, e depois, quem está em casa, quem está assistindo televisão, está lendo jornal, lendo a revista, ou mesmo consumindo informação pela internet, essas pessoas é que vão formar opinião em casa. Mas só que é o seguinte, tem que separar isso que o Braga falou, que o Walter falou, é correto. Tem lá nós, que somos operários da notícia, né, que estamos lá na redação trabalhando, nós somos funcionários, somos empregados, e há o dono. Todo meio de comunicação existe um dono. E esse dono pensa, tem os interesses dele. Então, você falar assim, imprensa isenta, é muito difícil. Porque é o seguinte, no dia a dia você pode levar, mas aí vai chegar o quê? Um editorial, que vai se posicionar. Vai chegar um comentarista, que ele é posicionado tal como o dono da empresa. Então, é complicado. Quem vai para a rua é que acaba, às vezes, sofrendo agressão, né? Sendo hostilizado, em razão de um ponto de vista que é dele, pode até ser, mas só que ele está ali atrás da informação, atrás da notícia. É bem complicado isso. Acho que isso aí tinha que ser levado para o debate. E tem uma outra coisa que a gente sempre fala em redação, que é aquela coisa, se você faz uma matéria e você é criticado pelos dados que são sujeitos dessa matéria, é porque você está fazendo um bom trabalho. O engraçado é que é o seguinte, pessoas que eram tidas assim como heróis, ou então eram exemplos em 2013 até 2017, hoje inverteu. É muito estranho. Quer dizer, pontualizando, pega o Bonner, por exemplo. O Bonner, de 2013 a 2017, só levou cacete do pessoal da dita esquerda, né? E o pessoal da direita até gostava. Hoje inverteu. Às vezes o cara até é elogiado pela esquerda e toma cacete do pessoal da direita. Então é muito estranho isso. Por quê? Porque virou polarização, não há debate. E também desculpa, Walter, desculpa, Benê, mas só o fato de mirar a imprensa como responsável pelas mazelas do país é muito fácil, né? Políticos, quando tem algo favorável a eles tratam a imprensa,
todas as situações, tentam fazer o melhor possível para poder aparecer como rainha da Inglaterra, como uma grande cereja do bolo. Né? Não aceitam críticas, né? Aceitam elogios, mas não aceitam críticas. Né? Infelizmente, a gente tem exatamente uma situação dessa. Não é a questão do Bonner, não é a questão da Globo, Record, Bandeirantes, né? Não é a questão da linha editorial, não é a questão dos donos terem alinhada interesses com o governo ou não, mas o fato é de que quando algum governante, alguma figura pública se sente ofendida, o primeiro alvo que ele tem são os jornalistas. E os jornalistas são essenciais em toda a democracia. Se não fosse a imprensa, lógico, isenta, imparcial, né, ética, né, não haveria democracia. Né? Por quê? Para quê? Calar a imprensa quando não quer que se divulgue algo que não seja adequado, que não seja de interesse dos governantes. O primeiro alvo é exatamente a imprensa, a instituição, né? E, porventura, lógico, por consequência, os jornalistas que elas que representam esses veículos de comunicação, né, Walter? A Adriana Afonso está aqui, muitos palpiteiros. Vocês estão lendo aí, né? Precisamos respeitar os jornalistas, realmente transmitir a notícia. Né? E aqui tem um outro do Aparecido de Souza Oliveira, né? Infelizmente, todos os jornais que anunciam notícias que não agrada a direita é taxado de imprensa marrom e esquerda. Isso é que o estava falando, né? Quer dizer, agora a gente virou direita e esquerda. Eu já virei um mega do esquerda, sabia? Isso porque eu fiz. Isso porque eu fui militar também. Quer dizer, eu acho, eu tenho certeza absoluta. Vocês não acham que essa situação está sendo criada para desarticular a informação que hoje é tão necessária? Eu acho que é estratégico. Acho que tanto de um lado quanto do outro. Porque é o seguinte, já existe aquele ditado de que na guerra a primeira vítima é a verdade. No caso, quem controla a informação praticamente tem meia guerra ganha. E a gente está enfrentando uma guerra ideológica e sanitária, as duas coisas. Então fica um embate e quando diz assim, estão politizando a questão da pandemia. Tem que politizar a questão da pandemia, porque precisa de política de Estado, precisa de política sanitária. O que não pode, e é o que está acontecendo, é você levar a questão para a questão de ideologia e a questão partidária. E mais, todos eles, independente de quem está tomando medidas ou não, todos eles estão pensando daqui a 2 anos. Porque todos, desde de quem quer se reeleger, como quem é pré-candidato, né? Os caras estão fazendo trabalho para isso. Imagina, o que esse povo está, ambos os lados, estão guardando imagens, tudo isso para usar daqui a 2 anos. Então, é estratégico. Eu acho que toda essa questão aí de você atacar a imprensa, de você tentar desacreditar, de você dizer que as informações são mal apuradas, que são mentiras. Agora, se é mentira, existe o caminho da justiça. Até hoje, eu não vi uma informação ou alguém que tenha sido acusado de alguma coisa ter recorrido à justiça. Não existe. Quer dizer, porque as informações dadas pela imprensa sempre têm base com alguém. Porque não é a Folha, não é a rede da TV Globo, não é a Bandeirantes, não é o Estadão, não é quem dá a informação. Sempre é a Polícia Federal, é o próprio Ministério da Saúde, entendeu? Então, aquele texto básico nosso. É segundo não sei quem, né? Fulano de tal disse isso. Quer dizer, a gente dá nome aos bois. Quer dizer, se está havendo uma investigação, se está havendo uma denúncia, alguém fez essa denúncia. Não é a imprensa em si. A imprensa não inventa, né, Walter? Depende. Até existe casos, mas são raríssimos. São raríssimos. Mas sim, a história do jornalismo aponta vários aí. Tem vários casos aí de notícias que foram plantadas, literalmente, né? Balão de ensaio, isso aí. Muitos jornalistas caem, quando a gente trabalhava na rádio, a gente, chegava uma informação, a gente checava 3, 4 vezes. Para saber se aquilo não era simplesmente um balão de ensaio. Principalmente no final de semana. Não sei se você lembra dos nossos plantões. Sim. Sempre caía uma informação bomba. Sábado à noite. Final de semana. Sábado à noite, e você ia fazer o quê? Então, isso estou falando quando não existia internet, quando o telefone era o telefone discado. Né? Imagina hoje, você abre a internet, está cheio de informações. Já fizeram aí, já colocaram 99% de que a internet é especulação, não é informação. Sim. Você vai consumir 1%. 1% do que tudo está na internet é que você vai consumir como informação, o resto é especulação.
Agora, vocês falaram uma coisa que é bem interessante. Para quem conhece essa temática de redação, sabe que as coisas eram assim. Você tinha um jornal, você recebia, né, naquele tempo lá atrás, né, tinha que chegava da Agência Estado, enfim. Agora, a sistemática que é usada hoje, você vê que sempre no final de semana tem uma bomba, né? Ou é o sujeito que está andando no meio da praça, lá na Praça dos Poderes, ou desceu a rampa do Planalto, ou é um decreto, um projeto de lei, uma dinamização contra o STF. Quer dizer, não me parece, é o que a gente falou, não parece uma coisa que seja a esmo, né? Mas uma coisa muito bem organizada. Falta o aspecto do sujeito da assessoria de imprensa lá, não, o porta-voz, mas também o que se fala também. Então, me remete, sabe o que? Aquele negócio do gabinete do ódio. Muito bem estruturado, muito bem trabalhado, muito bem com comunicação. Vocês não acham que essa manipulação tem um outro viés, tem uma coisa por trás disso, que é uma coisa... Porque parece que a gente manipula, mas quando todos os jornais, que antigamente você via Estado e Folha, o Estado falava que era esquerda, perdão, a Folha falava que era esquerda, o Estado falava que era direita, não era isso? E o jornal tal falava isso. Hoje todo mundo fala, né? Vocês acham que está um pouquinho fora do padrão, né? Será que a população não nota que tem assim um monte de voz deste lado falando para o outro lado? Tem alguma coisa errada? E tem um ponto aqui que eu queria que vocês comentassem. Outro dia eu estava falando com um amigo meu, não, porque chegou, olha aqui, ó, tem uma notícia aqui, que essa notícia aqui é fidedigna, o sujeito fez isso e aquilo. Eu falei, tá bom, me mostra o veículo. Aí, sei lá, veio fulano de tal, site fulano daqui, informação de fulano de lá. Eu falei, mas não é Estado, não é Folha, não é Bandeirantes, não é Record. Ah, mas isso aí é tudo esquerda. Ué, tem fake na história? Como é que você se sente com isso? É que o veículo que vocês trabalharam não é de verdade, é porcaria? Bené, posso falar? Pode falar. A grande verdade é que na história, né, que a gente vê no início do próprio século XX, o processo de comunicação, né, a manipulação da notícia, das informações, fizeram uma Alemanha se voltar contra os judeus e também o Japão, uma Itália também, né, muito bem manipulada a informação, muito bem construída, né? Então, a comunicação é uma ferramenta essencial em todos os momentos, né? E quando se sabe ou trabalhar com esse processo de comunicação, né, manipular as informações, as pessoas acabam tem menos informações. Quanto mais informações, mais pluralidade, por incrível que pareça, é melhor para que as pessoas fiquem, pô, mas tem tanta informação, atrás de qual eu vou pesquisar, vou checar. Melhor do que ter uma única fonte de informação, né? Porque geralmente quando tem uma única fonte de informação, é um governo aí que é ditatorial, né? A gente vê exemplos aí de países que só tem um veículo de comunicação oficial, que não é ideal, né? Porque aquilo é oficial, acabou. Chapa branca é só aquele meio de comunicação e acabou. Mas o problema é que em todo o processo de comunicação sempre tem a manipulação e tem quem é manipulado. E a gente sabe que quanto menos esclarecimento tem uma população, né, mais ela está sujeita a ser manipulada naquela frase que antigamente a gente falava que era boi de piranha, né, ou então boi de piranha, né, como é que é? Levar toda essa turma para o curral, né? E os políticos sabem exatamente fazer isso aí, né? Empurrar todas aquelas vaquinhas, né, aqueles boizinhos para o curral, né? Porque as pessoas não têm condições, às vezes, de discernimento, nem uma questão, não digo intelectual, mas o acesso à informação não é tanto, não é tamanho, não é prioridade para essas pessoas que elas aceitam tudo o que é imposto, né? E ele sabe que o compromisso com a informação bem feita, né, é aquilo que o Benê estava falando, checar, antes de divulgar, né, antes de chegar e repassar uma fake. Né, o que é uma fake? Não é um episódio moderno. Fake news sempre aconteceu, mas com outro nome. Lá atrás, né, essas informações que a gente tem hoje em dia de que são criadas com interesse para um único objetivo, né, para acabar com reputações. A gente está num momento como se fosse na década de 90, lá onde a gente tinha
reputações que eram jogadas do lixo para baixo, né? Então, o que está acontecendo hoje? Os meios eletrônicos, né, as mídias sociais, são fantásticas essas ferramentas, mas são, infelizmente, né, como a própria Adriana está dizendo, muita informação, as pessoas não têm um filtro. Né? Muita informação, as pessoas não têm um filtro, e as pessoas, né, aqueles que têm interesse nessa manipulação, sabem fazer muito bem feito isso. Né? Mas só que aquilo que a gente faz, né? Jornalismo, né, sempre vai ser atacado, a instituição imprensa sempre vai ser atacada. Né? Se o político quer que sejam divulgadas apenas as notícias boas, que contrate uma agência de publicidade. Né? Porque os jornalistas sempre vão atrás. Não adianta você, como jornalista, simplesmente exaltar as coisas boas. Você tem que ter o olho da sociedade, sim, reconhece aquilo que é bem feito, mas se o cara é político, ele está lá, se elegeu para poder fazer o executivo, o legislativo, né, até mesmo do judiciário, ele tem que andar, né, e atender os apelos da sociedade. Né? Se fez, é obrigação dele de fazer bem feito. Né, a coisa. Fazer bem feito é obrigação dele. Né? E a imprensa tem a obrigação também de fiscalizar. Né? E exatamente isso. Quando fiscaliza, aponta aquilo que, infelizmente, está ocorrendo de uma forma desastrosa no país, como falta de política de saúde, política de economia, né, em todos os sentidos, acontece que a gente está vendo aí, né, de focar como sendo a responsabilidade da imprensa pelas mazelas do país. Benê? Então, em cima disso eu estava lembrando aqui, essa questão da imprensa errar, a imprensa erra. E às vezes, antes do advento da internet, a gente não sabia até que ponto era manipulação, até quanto era um caso pensado. Estava lembrando aqui do caso do ministro da Saúde, Alceni Guerra, foi no governo Collor. Eu só não sei se foi a Veja ou se foi a Isto É, que fez uma matéria a respeito do escândalo das bicicletas, que o Ministério da Saúde havia comprado um número X lá de bicicletas para dar para os agentes de saúde percorrer algumas cidades pequenas aí do interior do Brasil tal, e tinha envolvimento de, acho que, superfaturamento. E a carreira do Alceni Guerra simplesmente foi pública dele, depois ele foi eleito prefeito, mas naquele momento a carreira política dele já tinha acabado. Depois, um tempo depois, ele se candidatou a prefeito, se não me engano, de Pato Branco, lá no Paraná, e se elegeu. E foi uma coisa absurda, porque depois provou-se que ele não tinha nada a ver com escândalo, né? Quer dizer, o nome dele foi jogado, e acredito que na época quase todo mundo confiou na informação da revista. E depois se provou que ele não tinha nada e acabou a carreira dele. Agora, lá atrás, nos anos 80, né, quando eu fiz faculdade, a gente tinha, acho que você teve também, Sérgio Walter, uma matéria na faculdade chamada Comunicação Comparada. Isso. Que literalmente a gente pegava o jornal, media com régua o tamanho da manchete, o tamanho da notícia. Então a gente pegava a mesma notícia e via como o Estadão publicava, como a Folha, como o Globo fazia. A gente comparava os três jornais, ou tinha outras publicações, comparava, e você via que o mesmo assunto era abordado por diferentes formas. Manchete era diferente, um destacava isso, outro destacava aquilo. Angulação, né, que fala. Onde está o lead, aquela coisa toda. Então, era diferente. Com o advento da internet, uma coisa que eu critico é que pasteurizou tudo. O que você vê na Folha, depois você vê em outros sites, é tudo igual. E daí, às vezes, na televisão ou no rádio, quando você vai ouvir a informação, é o mesmo texto que está na internet. Pasteurizou tudo. E isso recai sobre aquela questão das redações. As redações diminuíram, tem menos profissionais, cada vez mais jovens, né? Não há aquela simbiose entre velha guarda e jovem guarda, não existe mais essa simbiose. Simplesmente a redação, se for pegar a média de idade de redações, caiu muito. Então, e isso é lógico que vai refletir na qualidade. Então, a imprensa erra sim. Só que é o seguinte, hoje eu sinto que ela erra menos. Só que caiu nessa questão da polarização. Tudo que você faz que não te agrada, eu sou contra. Não importa. Então, é muito complicado isso. Hoje, trabalhar na imprensa é muito complicado. Além de ser muito arriscado também, né, para quem está na rua. Aliás, você tocou num ponto aí dessa miscigenação do profissional que tem mais experiência e do profissional
que tem menos O experiência. som que sumiu. É? A voz sumiu? Eu estou acompanhando tudo bem. Acho que é a questão da retorno. recepção, da transmissão, né? Mas eu estou acompanhando sim. Estou ouvindo bem, Walter. Então, responde você, Braga. Vamos ver se o Benê escuta. Hoje a gente tem a miscigenação, né, desse profissional novo que está saindo para o mercado totalmente digitalizado. Ele caiu, agora ele vai voltar já, né? E a outra, a questão do profissional mais antigo, né, desprestigiado, talvez por uma questão econômica dos veículos, enfim, né? Todo mundo passou de certa... pronto, vai voltar aqui o Benê. Pronto, voltou. Tá. Já é a segunda vez que caiu o som, aí eu tenho que sair e voltar de novo. Mas isso é bom, vamos Tecnologia. Mas eu estava falando dessa miscigenação, vou repetir de novo, entre aquele pessoal que está acabando de entrar na redação, né, e o pessoal que já tem uma experiência, que vem do nosso tempo, que não tinha até, a gente fazia pauta com a máquina com um tipo desse tamanho, entendeu? Essa mistura, como é que esses que estão entrando vão saber qualificar o tipo de reportagem que eles fazem, ou trazer uma pauta, né, uma coisa mais decente, um texto num jornal? Como é que vocês acham que está esse trato, né? Porque eles entraram assim no século XXI de sopetão, né? Posso falar? Por favor. Não, é o seguinte, eu tive sorte, porque é o seguinte, eu entrei, quando eu saí da faculdade, eu fui trabalhar na rádio, na nova Eldorado AM, né, que o Braga também passou. Fiquei pouco tempo lá e depois eu fui para o Sistema Globo de Rádio. E quando cheguei no Sistema Globo de Rádio, eu peguei uma equipe de velha guarda do rádio romântico ainda. Luiz Lopes Correia. Luiz Lopes Correia, só um deles, o Eduardo Neto, né, o Odilon Araújo. Quer dizer, eram pessoas assim do rádio lá da década de 50 e que estava ainda nativa, né? Então, além do que, na própria redação havia um timaço, né? Tinha o Nelo Rodolfo, tinha o Rubens Pali, o Heródoto Barbeiro. Então, eu fui aprender com esse povo, fora o pessoal da redação, né? Que já era tudo já pessoas que já estavam há bastante tempo na caminhada. Depois, fiquei 20 anos ali no Sistema Globo de Rádio. Quando eu saí de lá, eu já era veterano, né? E daí depois eu voltei a trabalhar com o Heródoto Barbeiro, na Record News. Então, quer dizer, daí na Record News, sim, lá eu convivi com jovens que estavam chegando, mas eu já era veterano. Então eu conversava muito com eles, mas eles tinham, assim, a minha pessoa como um parâmetro, né? Como um espelho. Agora, você numa redação que só tem jovens é complicado, porque essa molecada chega na redação e quer mudar o mundo, né? E são pessoas assim que são ambiciosas, no bom sentido, mas são ambiciosas. Atropelam. E chegam lá, querem... Vão atropelando todo mundo, né? Justamente, vai queimando etapas. Entendeu? Porque até algumas funções que a gente havia na nossa época, por exemplo, rádio escuta, não existe. Né? O rádio escuta hoje já entra no ar. Né? Quando eu saí da CBN, já estava isso, de rádio escuta, que é o cara aí que vai apurar o que está acontecendo com o bombeiro, com a PM, com as concessionárias de rodovias, que vai fazer um boletimzinho, já estava entrando no ar. Quer dizer, queimava totalmente as etapas. Quer dizer, se estava trabalhando ali, porque já era jornalista, podia entrar no ar. Eu acho isso muito perigoso. E na própria CBN eu vi erros crassos assim acontecer por causa dessa ânsia de dar informação. Quando eu saí da CBN, já estava acontecendo isso, de dar informação no ar, na ânsia, errar. Entendeu? Agora imagino hoje com essa quantidade. Porque é o seguinte, a gente é a época do Telex, né? Em que ficava a máquina lá vomitando folha, você ia lá, cortava, né? E ficava separando. Hoje não, você tem informação tudo no computador. E daí aquela ânsia. Caiu na sua tela, o nego já quer dar, não vai nem checar se aquilo é verdade. Até porque checar demora. Demora bastante tempo. Dava trabalho. Às vezes a informação chega de manhã, você só confirma lá à tarde. Se você for fazer esse processo de checar. E hoje parece que não há essa maturação. Chegou, tem que dar no ar. Então a possibilidade de errar é muito grande. Olha, o Braga aí usando o rádio dele, a Silvana é de Curitiba. Dá uma lida aí na pergunta. Você consegue, Braga? Não só para a imprensa, como qualquer profissional, está complicado, né? Todos os profissionais aí, todas as áreas, eu acho que é isso que ela quer dizer.
E quem pratica o fake news acaba prejudicando muitos dos profissionais sérios, né? É uma pena, né? Pois a mídia é muito necessária. É isso, né, Walter? A Silvana, né, Benê, está certíssima, né? Porque realmente, é o que eu falei, a imprensa é necessária. Se quer acabar com... Você quer entrar no regime ditatorial, acaba com a imprensa livre. Com a liberdade... Não é a liberdade de expressão, que é uma coisa totalmente diferente, que todo mundo tem direito de liberdade de falar, de criticar, com responsabilidade, diga-se de passagem, né? Mas se você quer acabar com a democracia, acabar com a imprensa. Isso acho que é um ponto até que a gente está acompanhando algumas coisas assim muito estranhas que estão acontecendo nesse país, infelizmente, né? Que não era essa mudança que a gente pensava que pudesse ocorrer, né? Mas o Benê está falando exatamente isso, né? O fato não é até mesmo... As redações têm que se modernizar, né? Os mais velhos vão dar um lugar para os mais novos e vão fazendo, né, passando, por dizer assim, esse bastão da imprensa, né? Ensinando os que estão chegando agora, mas, como o Benê disse, eles estão chegando agora como se já quisessem ensinar os demais, né? Às vezes comem, né? Cometem aquilo que a gente chama no jornalismo de barrigada, né? Barrigada no jornalismo é um jargão que a gente usa, de que você comete algum erro, né? Na ânsia de acertar, você acaba cometendo algum erro, passa uma informação incorreta por falta de checar, né? A ânsia de você querer dar a informação em primeiro lugar. Hoje em dia não existe mais essa coisa do furo. Furo jornalístico é importante, mas é muito efêmero, né? Você dá o furo, sai com a informação na frente, mas o que vai acontecer? Ótimo, foi lá, o Walter Sirioni, foi o Benê Corrêa que deram a informação em primeiro lugar, mas o que adianta? Daqui a pouquinho, em segundos, essa mesma informação já está circulando o mundo todo, né? E a gente tem que saber que os que estão chegando aí, estão chegando com vontade, tem que ter muito cuidado, tem que se preparar, né, em todos os sentidos, ótimo, tem boa vontade, mas não basta boa vontade para fazer um bom jornalismo, tem que ter seriedade, imparcialidade, responsabilidade, né, ética, né? Fazer jornalismo não é só colocar informações, divulgar informações, é divulgar essas informações com qualidade, né? Isso que é o mais importante, né? Agora, os meios digitais estão aí, né? A gente está vivendo uma revolução em todos os sentidos, né? Quando a gente fala de Covid, né, o Covid veio para poder mostrar que o mundo, já que teve lá várias fases, como a gente fala aí, que podem ser marcadas aí como a fase da Revolução Industrial, que foi a última grande revolução que a gente teve, a gente pode dizer que a revolução tecnológica, se esse vai ser o termo ou não, né, está acontecendo nesse momento no mundo todo a partir de um vírus, né? Quando a gente falava de vírus, eu pensava que era vírus de computador, né? Mas hoje o vírus está pegando todo mundo muito mais sério do que se imagina, né, Walter? Tem mais uma colocação aqui da Silvana. É bom, olha, você vê a tecnologia como é, né? Lembrando que hoje o papo de redação podia até ser assim, né? Mas para quem está nos assistindo pela TV aberta de São Paulo, vai passar hoje ao vivo no Facebook, terça-feira, às 14h30. A gente está fazendo pelas redes sociais, né? Olha aí, você está conseguindo... Silvana, posso ler, Benê? Posso ler? Pode, por favor. A Silvana é de Curitiba, né? Eu não tenho aqui de qual cidade, é de Curitiba. Isso. Silvana está dizendo, né? Todos temos que nos atualizar, sem dúvida nenhuma, né? Acho que é importante que a gente se atualize para não ficar para trás, né? E ter humildade de perguntar para quem sabe mais. Sem dúvida, né? Sempre vai ter alguém que sabe mais, né? Ninguém nasce sabendo tudo, né? Talvez alguns que estão nascendo agora tenham um chipzinho a mais, né? Talvez acho que até esses que estão nascendo agora tenham alguma coisa a mais, né? Mas tudo bem. Mas é aquilo lá, né? Muitos que chegam não fazem isso, simplesmente, né, quem quer chegar dando aula já, né? Dando aula já para aqueles que estão lá, né? Tudo bem. Os que estão lá estão aprendendo. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Vou falar uma coisa para vocês. Essa questão da humildade é um exercício muito grande, principalmente no jornalismo e para alguns jornalistas, né? Walter, Benê, vocês bem sabem disso, que muitos jornalistas não aceitam ser criticados, pelo contrário, se auto-intitulam como sendo os guardiões da informação correta e da verdade, que isso não é, né, a questão de humildade, né? Mas a gente tem que reconhecer que os mais novos que estão chegando aí
estão contribuindo muito, sim, com várias informações, com essa vontade de fazer, com esse conhecimento tecnológico. Isso está repassando para a gente, porque não adianta a gente falar, a gente sabe tudo, ninguém sabe tudo. Se a gente fala que está sabendo tudo, a gente está errando. Volta lá para o primeiro ano do colégio, né, no pré-primário, porque você não aprendeu na vida nada. Né? Então a gente tem que perceber que a gente aprende com os demais, mas esse pessoal que está chegando agora tem que saber que também tem que aprender com os que já estiveram lá, passaram por lá. Né? A vida é um eterno aprendizado, o jornalismo também. Eu acho que eu adoro comentário, lembro muito da época de rádio, né, que a gente faz. Olha isso que interessante, da Adriana Afonso, está dizendo assim, muito youtuber que se acha jornalista. Aí eu tenho uma colocação para vocês, agradecendo já a Adriana, eu tenho uma colocação. Primeiro, em 1900, a gente teve tanto problema para ter uma faculdade de jornalismo, né? Aí tiraram a obrigatoriedade em 2009, né? Bom, para você ter o registro de jornalista, né? Agora, na MP do Verde, do final do ano passado, de novembro, agora não precisa mais nem de registro de jornalista. Então, quer dizer, para a gente que estuda, faz, trabalha, o que ela fala tem algum sentido, porque youtuber não é só se achando jornalista, está se achando também político, está se achando médico, está se achando economista. Então, aí eu ia falar para vocês assim, qual é a importância, porque é o que o Benê lembrou, né, Braga? Quando a gente estava no rádio, na TV, você se pautava no que saía no jornal, né? E se a gente é mais antigo, tinha o jornal de manhã, o de tarde e o de noite, né? Ou você eu não sou antigo, não. Vem com essa conversa, não. Eu não falo que eu sou antigo, nem o Benê, não. De todos aqui, você é o mais novo, Walter. Não adianta você chegar e querer falar que eu sou antigo, não, o Benê também não. Não vem com essa história, não. E nem vai colar para quem está acompanhando a gente, não. Viu? Não adianta falar que quem está no meio aqui é o mais velho. Não sou. Viu? Não, mas olha, onde que a gente se pautava antes, Benê? Eu fui assessor de imprensa há muitos anos. Aliás, com respeito, vocês me atendiam. Você tinha que a redação, quando conseguia aí levar um release, mandar via fax. Olha, entrou no fax meu release. Ligava. Não, imagina, se deu sinal, entrou, né? Aquela história toda. Mas hoje você se pauta em Twitter, no que o cara dorme à noite, acorda e fala de manhã. Né? Quer dizer, aí eu não estou só falando nossa presidência aqui, porque também o Trump faz igualzinho, ele tuita decreto. Né? Então, assim, no YouTube, eu vi no YouTube que aquilo é verdade. Não é? Você vê? Chegou no meu WhatsApp uma informação muito correta, a ponto de um presidente, desculpa fazer essa crítica, chegar e falar assim, invade o hospital e filma, como se, né, não tem profissional para isso, não tem... Então, assim, você não acha que a internet, ela, com certeza, ela pauta hoje as redações, né? Porque eu vejo o veículo grande dizer assim, caiu muito no YouTube, tem programa na Globo que fala assim, olha que está falando mais a rede social, né? Isso para mim é uma certa pauta, né? Mas é uma informação, como meu pai falava, que é um jornalista da antiga, fala assim, a internet é muito boa, mas ela é burra se não for bem abastecida, né? Como é que vocês acham dessa evolução? Aí já caído para o fake news, porque é um tema que eu quero falar, porque fake news virou processo no Brasil, discutido no STJ, e no fim está em votação, e a gente não chega a canto nenhum. A pessoa que tem uma ofensa pela rede social, que tem uma informação disseminada de forma errada, no fim dá na mesma, né? Termina acreditando. Queria escutar do jornalista o que ele acha disso, que ninguém pergunta para a gente o que a gente acha, né? É complicado. Voltando a essa questão de como funciona, né, a apuração de informações, como é que chega a gente, eu sou da época que realmente a coisa funcionava desse jeito. Era assessoria de imprensa, e o telefone e o repórter na rua. Então, as informações chegavam dessa forma. Era apuração na rua, apuração dentro da redação, muita coisa para a assessoria de imprensa e a apuração ali do rádio escuta, né? Então, mesmo com a assessoria de imprensa, sempre houve uma briga dentro da redação. Sempre, porque é o seguinte, havia assim, uma coisa de que o profissional de assessoria de imprensa era menos jornalista de quem estava dentro da redação. E havia essa briga porque é o seguinte, o papel do assessor de imprensa é vender o peixe dele. E o papel do jornalista na redação é justamente não comprar o peixe dele. Então ficava esse embate
Às vezes, dava até alguns casos de discussão, o assessor ligava para a redação para conversar com a gente, para saber o porquê, e muitas vezes, no período que eu fui chefe de reportagem, muitas vezes eu atendia o assessor de imprensa, e às vezes eu acabava falando, você está vendendo seu peixe completamente errado, para a imprensa errada, na CBN você não vai emplacar nunca, se você ligar na rádio tal, se você ligar e tal, talvez você coloque, aqui você não vai colocar, porque é uma empresa um canal jornalístico. E, às vezes o produto que ele queria vender, que é um produto mesmo, não tinha nada a ver com o que a gente estava trabalhando. Então era bem complicado isso. Agora, voltando só uma coisinha aí, que você estava falando lá do papel do porta-voz, né, no caso do presidente. Né? No caso, quem é o porta-voz hoje do governo federal? Alguém sabe? Não. Não tem, né? Simplesmente não existe porta-voz. Ele pegou Covid, que eu sei que ele pegou Covid e depois ficou quieto, né? É ele mesmo. Então, até isso, que a questão da comunicação do governo quebrou esse elo que existia. Normalmente era um jornalista que fazia esse papel de porta-voz. Talvez o mais conhecido deles, da minha geração, talvez o mais conhecido tenha sido o Antônio Brito. Talvez. O Antônio Brito. O Hélio Costa é outra história. Não tem nada a ver com o Hélio Costa, não. O Antônio Brito, que talvez tenha sido mais o mais conhecido, o mais famoso, até por causa do Tancredo, justamente, que ele foi assessor do Tancredo. Hoje, então, existe essa questão, além de você não ter informações confiáveis do governo federal, você tem essa coisa do próprio presidente ir lá incitar contra jornalistas e tal. Então, é muito complicado. Hoje, você checar uma informação é demais, porque é o seguinte, você dá uma informação, aí vai, políticos, o pessoal que trabalha que é youtuber, tal, e coloca informações pela metade, ou a verdade pela metade, ou então informações totalmente distorcidas. Aí como é que você vai trabalhar tudo isso? É muito trabalho. Você tem que como é que você vai convencer as pessoas, principalmente hoje, qual que é o canal de informação da maioria das pessoas? Não é sites de notícia. Ou a pessoa se informa pelo Facebook, pelo WhatsApp, muito pelo WhatsApp. Isso são canais de informação? De informação não, de comunicação pode até ser, mas de informação não é. E essas informações que chegam lá truncadas, às vezes pela metade, às vezes é um meme, e as pessoas têm como verdade. E o papel do jornalista é justamente combater isso. E como é que você combate? É muito complicado. Porque é todo um aparato que existe de você convencer a pessoa que aquela informação é o que vale. Então ela vai se basear no quê? Na crença dela, no que ela acredita, no ponto de vista ideológico dela. Então, a partir do momento que você vende uma informação falsa para um segmento que já acredita nisso, fica muito difícil você quebrar. Mas só que é uma coisa muito perigosa. Muito perigosa. A gente está vivendo, Walter, desculpa, pegando até um gancho aí, né? Me perdoa, tá? Walter, mais uma vez, me perdoa. Você me convidou, né, para poder participar do teu programa e a gente está aqui, quase não deixa você falar, pelo amor de Deus. Mas eu quero lembrar que é importante, o pessoal precisa escutar um pouco o que a gente tem para falar fora da parte operacional que não está sendo respeitada, né? O advogado ele tem prerrogativa e o jornalista agora precisa ficar batendo na porta para não ser espancado em praça pública, tomar bandeirada no meio da testa quando está cobrindo, esquece que o sujeito tem família, que ele está lá para trabalhar também, né? Então, eu quero escutar, é importante escutar vocês vêm de veículos grandes, né? Fala. Não, a mesma coisa, exatamente essa linha de pensamento que você está colocando, né? O jornalista, aliás, o advogado tem a prerrogativa, tem a OAB para poder entrar nos tribunais, apesar de que o jornalista muitas vezes acaba estudando também leis e sabe, às vezes, até os caminhos, mas não tem lá a ferramenta, a licença para atuar. O médico também, né? O jornalista especializado em medicina, em ciências, às vezes tem conhecimentos técnicos, é lógico que não é um médico. Tá? Uhum. Tem conhecimentos de engenharia, o jornalista muitas vezes é um generalista, e quando é especializado em um assunto, às vezes ele até debate de igual com outras pessoas, que são especializadas, são profissionais daquela área. Não estou querendo dizer que, nesse sentido de que cada macaco no seu galho. Tá? Tem muita gente que não é jornalista, está querendo passar como sendo jornalista. Então, não pode colocar todo mundo no mesmo balaio. Né? Youtuber não é jornalista. Blogueiro, muitas vezes,
não é jornalista, né? Palpiteiro não é jornalista, porque se jornalista dá palpite, né, esse cara tem algum interesse. Tá? Então a gente tem que separar muito bem o que é jornalismo de palpite. Né? Palpite é o que não falta hoje em dia. Porta-voz, hoje em dia, né, é lógico que às vezes você tem um risco de ter a situação do nosso próprio presidente, de querer estar adiante, de querer falar, mas para um público muito específico, que é o próprio público dele. Se não for aquilo que agrada a ele bota para correr, entre aspas, né, que o jornalista se sente ali ameaçado, como foi o caso muitas vezes em Brasília. Tá? Uhum. Então, como eu falei, o jornalista faz pergunta, doa quem doer. Né? O jornalista não afaga, não passa a mão na cabeça de ninguém. Não é puxa-saco, não adula. Tá? A informação é uma só, ela tem que ser divulgada. Agora, infelizmente, a gente vive numa sociedade que ainda, infelizmente, né, dá votos em troca de um benefício qualquer, né, que é um benefício, infelizmente, qualquer. Tá? Agora, infelizmente, nesse país. Me fala o seguinte, fonte, agora vamos para pontuar, né? YouTube, Facebook, WhatsApp, é fonte ou veículo? Fala, Beto. Para mim, não é nada. Fala. Veículo. Mas o povo acha que é fonte e veículo, né? Não, porque é o seguinte, se você for procurar informação, você tem que ir... Se você precisa de um médico, você vai numa clínica, né? Se você precisa de um mecânico, você vai numa oficina mecânica. Né? Se você precisa de informação, você tem que ir num site especializado em notícia. Então, quando você se informa por WhatsApp, por Facebook, né? Lógico que você não vai ter informação. É óbvio. Ou você vai ter informação distorcida. Agora, se você for Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, ela estava falando, mas como é que... Você lê site de notícia? Você tem todas as gamas. Você tem um R7, você tem um G1, você tem um UOL. Né? É de esquerda, é de esquerda, é de esquerda. É tudo de esquerda. É de esquerda. Então, você tem vários, né? Tem vários sites de notícia para você poder pesquisar. E não só esses, existem vários jornais estrangeiros, né, que você tem a versão portuguesa, em português, que cobre o Brasil. Né? Eu, por exemplo, outro dia eu até coloquei, né, de vez em eu fico dando meus palpites lá no Facebook, e outro dia, por exemplo, eu vi uma pauta excelente da Deutsche Welle, da alemã, né? Que eles, logo no comecinho, faz o que? Isso deve ter sido em abril. Em abril, eles levantaram uma lebre, né, que eu não via nenhum veículo grande ter feito essa pauta. Foi o seguinte, eles foram nos cemitérios. Eles foram nos cemitérios ver como estava o movimento. E daí, conversando com os coveiros, os caras falaram assim, é uma coisa absurda a quantidade de pessoas que chegam aqui para ser enterrada. A gente está fazendo hora extra. Ninguém tinha feito essa pauta. Cá entre nós, é uma pauta básica, né? No momento em que você não sabe, guerra de números, coisa e tal, não, tá gente morrendo. Vai no cemitério, caramba. Ou então, no mínimo, vai no EML. No mínimo, né? Para saber se aumentou o número de passagens de óbitos, se aumentou o número de óbitos, não, qual o motivo. Então, quer dizer, às vezes, os veículos de imprensa estrangeiros ensinam, parece que estão ensinando a gente a fazer jornalismo de novo. Se eu tivesse uma redação e eu não tivesse tido essa ideia, eu falei, o que eu estou fazendo aqui, cara? Porque tem umas coisas que são básicas. Se você está falando de morte, né, você tem que ir na fonte, A fonte, infelizmente, é o cemitério, né? Nesse caso, é o cemitério. E já naquele período, o número de enterros estava aumentando. Hoje, para quem não acredita, é só ficar na porta de um cemitério para ver. Aqui em Mogi, que é uma cidade, né? Em Mogi das Cruzes, que é uma cidade de 400 mil habitantes. A quantidade de pessoas que são enterradas, que morrem aqui, é um absurdo. Se você tinha uma média para o cemitério de 7, 8 enterros, hoje você tem 10, 15. Né? Então, quer dizer, a coisa está completamente fora do parâmetro, né? Está fora de ordem total. Então, as pessoas têm que se conscientizar e quem trabalha em redação tem que ter um olhar diferente para a cobertura dessa pandemia.
Olha, eu Não vai queria... longe, não é, Walter? Né? Não vai longe, viu, Benê? É só olhar para entes queridos, amigos, familiares aí que estão perdendo, né? Que estão sendo... Né? Minha mãe Normalmente, agora mesmo, está chegando próximo. recentemente. Né? Agora está chegando próximo. Eu, por exemplo, não conhecia ninguém dessas pessoas que, assim, um conhecido meu que morreu de Covid, eu não conhecia até essa semana. Essa semana já pelo duas pessoas que não é do meu convívio, mas são pessoas que ao longo da minha vida, em algum momento, eles estiveram presentes na minha vida. E 2 pessoas morreram de Covid só essa semana. Então, quando você fica falando em números, são números. Mas, pô, aqui em Mogi teve um caso absurdo, que foi uma mulher aqui que ela fez simplesmente, isso aí saiu na imprensa nacional, tá? Esse caso. Ela ficou com vontade de comer uma lasanha e, se não me engano, no Dia das Mães, ela convidou 4 irmãos. Né? Só que o filho dela estava com Covid. Ela morreu 2 dias depois. Quer dizer, não levou aquele período de 14 dias, nem nada. Simplesmente 2 dias depois, todo mundo estava contaminado, todo mundo estava no almoço. Então, quer dizer, essas informações têm que chegar. E não é alarmismo. Isso não é alarmismo, isso é a realidade, isso está acontecendo. Só que é o seguinte, você liga a televisão, você é o dia inteiro falando disso, óbvio, agora até deu uma maneirada. Se você pegar a edição, por exemplo, do Jornal Nacional, né, você já vê que já entram outros assuntos. Mas houve um momento que não tinha como você não falar disso. Não tem como. Porque o caso é muito sério. Braga, eu queria até me solidarizar, porque a sua mãe foi agora nesse sábado, né? Nesse sábado, né, Braga? E foi Covid, né? Sim. E eu quero dizer da força que você está tendo agora, porque eu perdi a minha mãe no ano passado, viu? Benê foi até o hospital, e você também foi. Então, aproveitar esse momento que a gente está longe, e você praticando essa quarentena, e olha, fazendo jornalismo, né, Benê? Porque Sim. é o que você falou, quando chega perto da gente, é que vai entender, né? Minha mãe falava muito, sabe, Braga? Que quando a droga chega no portão da casa das pessoas, você sabe que ela trabalhou muito em auxílio a essas pessoas, é que as pessoas vão compreender. Mas você e sua mãe se cuidavam, né? Então, eu estava ali, né? Agora, tem pessoas, hoje à tarde mesmo eu falei com uma outra pessoa, não, eu acho que esses números não existem, tal. A desinformação ajudando a manipulação da situação que está acontecendo, né? Porque o que você fala, tem que verificar. O que o jornalismo faz é verificação de fonte, vai no local, que nem o Benê falou, verifica na fonte, que ali no ponto é o cemitério. E olha só, agora teve toda essa discussão de informação, e a Lei de Acesso à Informação, lá, que de 2011, fala da abertura desse tipo de coisa. A manipulação que teve esses dias com relação a esse tipo de informação, que aglomerou, né, no repasse dos municípios e estados ao governo federal para o SUS, né, não, SUS não, o Ministério da Saúde, ele terminou desaguando em mais gente que está indo para a rua acreditando que nada disso está acontecendo. O que é triste, né? O que é triste, porque a gente sabe a dor que é tudo isso, né? Então, eu não sei. Aí teve um outro detalhe, né? Eu queria até comentar disso, e você falou também na sexta, Braga, da questão da nomeação, que graças a Deus o Lã-Clube empurrou esse negócio de que era inconstitucional, na questão das faculdades, porque eu acho que foi a Adriana ou a Juliana falou assim, que na faculdade os meninos dela, os dois, eu vou achar aqui o comentário, tá aqui, ó, é a Adriana, ó, tá aqui, olha o que ela fala aí, tem muito a ver, tem filhos da universidade que sempre são orientados que sigam sites de notícias e não páginas de Face, e vem de conta com o que o Braga falou sexta-feira, que a bola da vez era aquela questão da nomeação desses reitores, vamos dizer assim, biônicos. Estava indo para a faculdade, que é manipular o conhecimento nosso, né? É exatamente isso, né? Quando a gente fala de processo de comunicação, né? Não existe o achismo, né? Acho que foi o Afonso que participou conosco agora há pouco aí, mandando essa mensagem. É exatamente isso. Não existe eu acho que, né? O jornalista não tem que achar nada. Ele tem que ir atrás da informação. O processo de informação é simples: começo, meio e fim. Começo é a fonte, o meio quem é? Os veículos de comunicação, que aí a Adriana perguntou, né? O Facebook, o YouTube, as outras ferramentas de comunicação, essas mídias sociais, são meio de comunicação.
Mas quem está lá nesse meio de comunicação que tem que ter responsabilidade, e nem sempre são jornalistas. E a gente sabe que exatamente muitos desses recebem para poder falar bem ou mal, né? Para poder gerar o caos ou a paz, é aquilo lá, ou ergue ou destrói, né? Ou constrói ou destrói reputações, e a gente está vendo exatamente o que está acontecendo exatamente nesse sentido, né? Não está sendo usada essa ferramenta para o bem, por dizer assim, né? Para uma questão social de um único sentido de você ter um bem-estar social, de saúde, educação, segurança. Pelo contrário, quanto pior, pelo que parece, melhor. Não é uma coisa que não dá para entender. Inclusive, a Roseli Jimenez, que está mandando um abraço aí, ela é professora da universidade, né? Obrigado, Roseli. Obrigado. Walter Sirione é o colega jornalista, o Benê também é um colega que nós trabalhamos aí muitos anos já juntos e fui convidado para essa participação hoje, né? Obrigado, Roseli. E exatamente isso, não tem achismo. Jornalismo é jornalismo. Bem feito, bem apurada a notícia. É lógico que lá, as pessoas de um jeito que estão tão carentes de informação que tudo aquilo que cai, elas não perguntam se é ou não é. Vão divulgando, vão propagando, fake news, é exatamente isso. Já todo mundo sabe. Né, que se pipoca uma informação aqui, uma piadinha aqui, daqui a pouco passa outra piada, vai lá, enfim. Né? Aí, Roseli, 90 dias sem sair de casa, né? Nem a garagem, né? A gente aqui também, né, Roseli? A gente sabe que tudo está mudando, né? Até o modo de dar aulas, de lecionar, de aprender, de ir para a aula, né? E essa questão toda cai o oportunismo, né? E aí aparece o oportunismo, né? Já que estamos nessa situação, vamos dar um jeitinho, né? Vamos lá, vamos fazer umas figuras biônicas aí, já que ninguém vai perceber nada, está todo mundo de quarentena, todo mundo aceitando tudo, então vamos dar um jeitinho, vamos lá, vamos burlar um pouquinho as leis, a Constituição, vamos fazer do nosso jeitinho. Se colar, colou, se não colar, muito que bem, né? Mais ou menos isso daqui. A Silvia Pereira estava dizendo assim, bom, né? Caneca de patinho, né? Estão querendo achar que nós somos exatamente isso daqui, um monte de patinho, um monte de pato. Né? Eu peguei, não foi um acaso que eu peguei, viu, Benê, o Walter, essa xícara não. É para mostrar exatamente o que eu pensando que a gente é isso aqui, ó, um monte de patinho, tudo só esperando, nadando na aguinha lá, tranquilo, mas tem muito pato aqui que vai virar ganso, e esses gansos sabe que vão atrás, dão uma bicada e coloca muita gente para correr. A Roseli falou que pifou o carro dela hoje, tomara que melhor. Não, mas essa estratégia de fazer as coisas no calar da noite, isso é histórico, né? É uma maneira, um modus operandi da política brasileira. Isso em todo lugar. Você pode ver final de ano, às vezes dia 30 e poucos de dezembro, quantas vezes eu dei plantão, Natal, Ano Novo, e com repórter na Câmara Municipal, porque estavam fechando o ano, tinha que votar orçamento, e ali já colocavam uns projetos no meio também, quem estava lá, os repórteres, tinham que ficar atentos, porque às vezes passava no meio alguns projetos, um tanto assim, prejudicaria a população. Então, isso já é comum, né? Essa maneira de fazer política e aproveitar esse momento que a imprensa está voltada para a Copa do Mundo, por exemplo, sempre aparece um outro projeto ali, naquela ânsia de ficar torcendo para o Brasil e passa, quando você acaba a Copa do Mundo, você viu o que aconteceu. Então, é um modus operandi, sim, da política brasileira. Isso não é novidade nenhuma, não. Você sabe uma outra situação que eu quero comentar com vocês? Como é que está essa questão da apuração dos dados? Olha, voltando de novo àquela questão da lei, né, da lei de acesso à informação. Isso não é brincadeira, é um regimento todo feito na Constituição em 2011 que falava o seguinte: todo governo precisa dar publicidade aos seus atos. E essa mesma lei diz que inclusive faz publicidade aos atos, colocando evidente nos veículos de comunicação, né? Aí se descobre que nesse negócio do fake news, no processo, agora embutiram uma coisa em outra, tem juristas que estão falando em cima disso, mas que tem sites de notícia, aí tá, sites de notícia, blogueiros, vou voltar de novo, né, recebendo dinheiro. Não é jornalista,
não é o CNPJ de empresa de jornalismo. Quer dizer, então, se você tem aí um problema de cunho jurídico, fica mais difícil de qualificar, porque é a informação própria do sujeito. Aí você vê, por outro lado, o governo financiando esse tipo de coisa. Como é que vocês veem essa situação? Agora eu vou colocar mais lenha na fogueira, são duas perguntas de um. Acabou de ser recriado o Ministério da Comunicação, que engloba N coisas, né? Ele não só se envolve na questão da comunicação, mas também na questão da educação. Para quem não sabe, ele tem braço estendido, inclusive em concessão de emissora, tal, recriaram isso. E, para minha surpresa, embora eu goste muito do Silvio Santos, tal, o deputado que está ali, que foi colocado a ministro da pasta, precisa ver se dura até segunda-feira, né? Depende. Né? É o cunhado, é o genro do Silvio Santos. Genro. Olha, eu não consigo nem me expressar por resto. Então, como é que o sujeito que está do lado da moeda de cá, que tem que fazer concessão, tal, ele pode estar do mesmo lado da outra moeda, né? Isso que eu Posso falar? Por favor. Não, acho que são duas questões. Primeiro, a questão dos blogueiros sendo financiados, isso já é uma coisa que veio desde o governo anterior ao Bolsonaro. Quer dizer, é uma coisa que, desde quando esses blogueiros começaram a ter uma certa representatividade, ter aquela coisa de seguidores e tal, e viram que essas pessoas formavam opiniões, sendo jornalistas ou não, alguns começaram já a receber verbas públicas para elogiar, ou para dar espaço, ou para falar bem. Tal. Então, isso não é uma coisa do governo agora do Bolsonaro. Uhum. E a questão do Ministério da Comunicação, quer dizer, eram para ser 15, né? 15 ministérios. Já estamos em 25. Já estão, eu acho que 22, se não me engano. 22 ministérios. Agora, é o seguinte, todo mundo sabe por quê, né? Por enquanto. Todo mundo já sabe por quê, né? Isso é para acomodar aliados políticos. Há uma iminência de um processo de impeachment, né? Existe lá dezenas de pedidos de processo de impeachment. Um ou outro pode vingar. O cenário político, né? E as questões das manifestações na rua, não sei que pé que vai estar daqui a 2, 3, 4 semanas, um mês, 2 meses. De repente, cria-se nas ruas as condições de desenvolver o processo, de implantar um processo de impeachment. Ele precisa de aliados. Então, ele está colocando lá. E as histórias que chegam assim pela imprensa é muito louca, né? Que diz que, primeiro, que o Silvio Santos não sabia que o Genro estava sendo nomeado. Segundo, que o Kassab, que é o presidente do partido, não sabia. Quer dizer, é uma coisa malucas, né? É uma coisa muito doida. E outra coisa, conversa para boi dormir. Então, mas é muito louca, né? É muito doido isso aí, o cara recriar. Já foi um erro ter extinto o Ministério da Comunicação. Porque, você vive na área da comunicação e você tira um ministério tão importante, como se a gente tivesse problemas, né? Em comunicação no Brasil. Internet que não funciona, né? Um monte de coisa, né? Agora, a preocupação dele simplesmente é a comunicação jornalística, né? Então, criou-se toda uma estrutura para tentar o máximo, que é o seguinte, o projeto é controlar a informação, sim. Isso agora, não é de agora também, viu? Já no governo anterior, Bolsonaro também já havia essa discussão, já havia uma coisa assim de tentar se controlar a informação no país. A imprensa é um perigo, hein? Justamente. A imprensa é um perigo. Isso aqui é uma arma, hein? Isso aqui é uma arma, como? Né? E como? Você sabe que dentro do protocolo que é estabelecido mundialmente, tem três vértices. A questão do sanitarismo médico, né? A questão da sistemática, e está bem claro, né? Em outros países, assim, a informação. É claro que sem informação, como é que você vai vencer essa questão dessa doença, né? Então, está lá. Agora, o que eu estou percebendo aqui no Brasil, que essa coisa de criar uma realidade virtual, é isso que eu queria chegar com vocês. Ele cria, porque tem um pessoal que acredita, né? Quer dizer, hoje, por exemplo, saiu uma notícia aqui que está sendo produzido, vocês devem ter visto, uma vacina que em 2012, na primeira quinzena, com o governo do estado de São Paulo, mais um
uma empresa chinesa, né, um laboratório chinês, e estão desenvolvendo aí, vai ter 9.000 pessoas testadas. Bom, pelo fato de ser o governo do Estado de São Paulo, eu tenho nenhum amor pelo governador aqui, eu tenho tanta opinião sobre ele como tenho de outros, né? Mas pelo menos é um passo para frente. Agora, só porque é chinês, aí não, é porque o vírus é chinês e os caras inventaram a vacina e veio testar tudo no Brasil. E o pior, Benê e Braga, é que o povo é que está falando isso. Isso que me impressiona, sabe? É o povo, não, imagina, isso é porque o chinês implantou. Aí que entra informação pelo Facebook, informação pelo WhatsApp, aí que entra, entendeu? Porque as pessoas que se informam por esses canais, como o Braga colocou, para mim, Facebook, WhatsApp, Instagram, para mim são meios de comunicação, isso aí sem dúvida, né? Mas de informação não são meios de informação. Confiáveis. Não é um veículo de comunicação, de informação, não é um veículo de informação. De comunicação, ok. Agora, as pessoas se informam por aí, né? Então, é bem complicado. Essa questão aí até porque, assim, você está falando questão, não é a questão do Dória. Quando você fala nessa questão de troca de experiências, de você fazer testes aqui no Brasil, é porque hoje a gente é o segundo país do mundo em número de casos e aqui agora está sendo o epicentro do vírus no mundo. Então, todo mundo quer tirar proveito, né, Bené? Além do que, uma fatiazinha política nesse sentido, né? Cientistas, não é o governo chinês. Sim. Né? Quer dizer, lógico, também, mas a relação entre cientistas. São cientistas chineses, você pode, tá questão ideológica, ok, tudo bem, mas são cientistas. Quantas coisas você consome da China? Tudo. Nisso tudo tem uma leitura, né, Benê, né, Walter? Acontece o seguinte, é mais fácil quando você tem um problema, você acusar uma outra pessoa, responsabilizar uma outra pessoa ou mudar o assunto para que você não acarrete, né, prejuízos aí, entre aspas, eleitorais, né? Então é muito mais fácil você chegar a falar o problema é da China, a China que criou em laboratório, que propagou para o mundo todo, eles são os culpados, isso enquanto aqui a balbúrdia, as mortes estão ocorrendo, as dezenas, as milhares aí, 41 mil mortes, 41 mil famílias, né? Até agora quase 42 mil famílias aí esfaceladas, né, por essas mortes, né, que pela projeção pode chegar até 150 mil mortes aí até o fim dessa pandemia. É muito fácil, né? Não é impossível que aconteça isso. É muito mais fácil para um governante, né, chegar e desviar a atenção, falar que o problema é dos outros, quando pode assumir a responsabilidade ou ser mesmo solidário. A solidariedade está faltando nesse momento, onde as mídias sociais são tão importantes, ferramentas de comunicação e até mesmo de informação, por que não? Mas por que não levar esse processo todo por um único objetivo de chegar e informar de uma maneira correta, tome cuidado, né? Não espere a vacina vai sair só no ano que vem, se esperar a vacina, né, todo mundo vai ser contaminado, não adianta esperar vacinar aqui 200 milhões de pessoas, é impossível, tá? Então tem todo o interesse eleitoral por trás disso. Não adianta achar que o governo estadual, porque vem todos os dias a público falar que está indo, buscando alternativas, quando libera, né, no dia dos namorados, ou no dia das mães, dos pais, ou, sei lá, amanhã é dia de Santo Antônio, hoje é sexta-feira, a gente está gravando e fazendo ao vivo também, né? Na sexta-feira, né, dia 12, dia dos namorados, dia 13, dia de Santo Antônio, né? Que ninguém está pensando, inclusive no dia do santo, quanto mais em casamento nessa situação de Covid-19. Né? Então, todo mundo está querendo tirar um benefício eleitoral nessa situação toda. Né? Agora, chegar, como a Roseli está falando aí, antes convocaram os alunos a falar, né, dos professores que falavam mal do governo. Né? Agora, convocar as pessoas para poder checar os hospitais se eles estão funcionando ou não, se tem realmente casos de Covid ou não. Né? Cuidado, né? Tem que tomar exatamente cuidado. Né? Porque daqui a pouco você vai ter que dedurar, estão querendo fazer que você seja, né,
dedurar o teu irmão, tua irmã, teu filho, ou teu filho te falar que você falou mal do governo, porque está chegando numa situação dessa. A gente não pode cair por uma situação complicada. Hoje foi essa questão aí de tirar fotos, de invadir hospital e tirar fotos, né, de leitos vazios e tal, foi hoje de manhã. Eu acho que não tem nenhuma relação, mas hoje houve uma invasão, 5 pessoas de uma família, familiares de uma pessoa que morreu no Ronaldo Gazola, lá no Rio de Janeiro, 5 pessoas entraram, né, dentro do hospital, quebraram, invadiram a ala das pessoas que estavam com Covid, quebraram, os funcionários ficaram apavorados, não sabiam o que estava acontecendo. Eu acho que não tem nenhuma relação, ou tem, não sei se tem alguma relação com essa, né, com esse pedido do presidente. Tem, Bené. Então, você incita uma população, você incita, fala, olha, vai que eu resguardo, que eu te dou o direito de fazer. Quando chega à tarde acontece isso, quer dizer, é complicado. A minha esposa, ela trabalha em hospital, ela não trabalha diretamente com os pacientes, mas ela trabalha num ambiente hospitalar, e desde o início ela vem falando como foi a evolução dentro do hospital que ela trabalhava. No começo não tinha nada, passaram-se algumas semanas, até porque ela trabalha num hospital que tem várias unidades, e eles tinham reservado uma unidade só para receber doentes de Covid, né, em São Paulo. Então, mesmo os pacientes daqui de Mogi, que eram atendidos e eram positivados, ou estavam com suspeita, já eram mandados para São Paulo. Esse hospital encheu em pouco tempo, e daí começou a ter o caminho inverso. Quem estava em São Paulo estava sendo mandado aqui para Mogi. E houve noite, por exemplo, num hospital que você tem um óbito a cada uma semana, 15 dias, numa noite teve 3 óbitos. Então, um hospital, né? Quer dizer, isso também... Mas as pessoas não acreditam. Isso é intriga. Isso é intriga, isso é invenção da imprensa. A imprensa está inventando morte. Agora, tem uma questão também, tem uma questão, eu acho que nossa, é cultural, é questão educacional também. Nós, jornalistas, a gente tem que ter o poder da comunicação, a gente tem que se comunicar e ser entendido. O grande problema que eu vejo, isso já você pode ver no dia a dia, se você perguntar às pessoas do seu lado. O pessoal assiste o Jornal Nacional. Se você quando terminar o Jornal Nacional, você perguntar para a pessoa, você entendeu alguma coisa? A pessoa dificilmente vai entender. Ela não vai entender. Então, quando se fala nessas coisas da negociação política, as pessoas não entendem. E isso é o que é? É educação. E as pessoas não leem. Né? A gente está num país em que ainda há analfabetos. Se não há analfabetos... É uma verdade. Curral. É uma verdade, né? É verdade. É complicado. Então, e a gente... E é o seguinte, e quem trabalha com massa, os comunicadores, não jornalistas, para mim essas pessoas não são jornalistas. Principalmente quando você pega ali os programas que são para massa, que é do meio-dia para a tarde, até o final ali do começo da noite, que você trabalha com esse pessoal que trabalha com a massa, que fala para o povão, é um desespero. Porque os caras, até eles podem ter diploma, há muito tempo trabalhando, mas eles não fazem jornalismo, eles fazem entretenimento. Eles não têm compromisso nenhum com a verdade. Fofoca não é jornalismo, né? E eles formam opinião, sim. Formam muito mais da gente que está dentro da redação. Então, eu fico ouvindo um ou outro desses comunicadores, eu fico estarrecido, porque chega à beira a irresponsabilidade o que eles fazem. Entendeu? Estão aí, formando opinião, as pessoas ouvem, acreditam e tocam para frente. Nossa, você falou tudo, Benê. Eu queria até falar que a Elaine Gomes, colega nossa, está assistindo aqui, né? A Elaine está aqui. Só para falar aqui um pouco quem está assistindo, a Sandra Rey, o Paulo Roma, que é diretor do Instituto dos Advogados de São Paulo, foi diretor, Cris Mello também, que é jornalista, o Adriano Virgem, Euciane também, Sérgio Valenza, que também é advogado. E aqui, a professora ainda está com a gente, viu, Braga? Falei. A Roseli Jimenez, também está aí, olha lá. Opa, presente. Está falando aqui. Opa, o Benê saiu, vamos aguentar até ele voltar aqui, né? Então, site Inumeráveis. Inumeráveis está aqui, ela fala também do cinismo político. Deixa eu botar o Benê de volta aqui na conversa. Estamos aí, Benê? Estamos aí? Então, de novo. Eu estou sempre desaparecendo. Mensagem para gente. Tem um comentário aqui, também da Roseli,
Mas o que dizer Antônio, dessa classe? Está escutando? Vocês estão me escutando? Eu estou escutando. Não, sim. Tá aí também a Roseli falando, mais o que quer dizer da classe média escolarizada, que se segue nem pensar. Aí um ponto que vai acontecer. Hein? Aliás, vou fazer a crítica, né? Porque então, vão botar as crianças na escola, esse negócio não está resolvido ainda, entendeu? E o ano letivo está acabando, vou investir em tecnologia. E você tem razão, viu, Beneda? Esse negócio abriu para o Dia dos Namorados, porque tinha que aquecer o comércio. Olha aí, ó. A resposta aqui vai ter 20 dias aqui, 40 dias, né? Olha aqui, ó, a Silvana, vamos ver o que a Silvana está falando aqui. A web... Você quer ler? Quer ler aí, Braga? Vê se o comentário está grande. Bom, a web não é terra de ninguém. Nós temos que cuidar com o que compartilhamos e com o que divulgamos, pois hoje o nosso mundo está mais no digital, temos que preservar a imagem, tanto física como profissional. O jornalismo sério sempre vai ter credibilidade. De fato, né? Sabe o que uma terra de ninguém. A gente virou um avatar, não é? É um avatar de jornalista que não é jornalista, não é um avatar de mundo, né? Porque se o cara não está feliz na internet, ele não existe. Se ele não está no Facebook, ele não nasceu, né? É isso que está acontecendo, né? Não, você não está no Facebook. Né? Se colocar um positivozinho assim, né? Ou assim, qualquer uma palminha, né? Não existe. Um dislike, que nem fala mesmo, se você tem dislike... Outro dia eu escutei um negócio, que uma colega minha, colega nossa que está nos Estados Unidos, falou assim, eu não sei o que está acontecendo com você. Eu falei, por quê? Nossa, ninguém te curte na rede social. Eu falei, não, mas chegamos nesse ponto, quer dizer, o que estudou não vale nada, e aí fica essa coisa de acéfalo, né, que me preocupa muito, porque quem tem mais potencial em rede social é o possível eleito, visto, né, que a gente tem deputados eleitos que teve 6 milhões de seguidores, e agora uma pré-candidata à presidência da República, porque é muito popular na internet. Gente, não consigo conceber um negócio desse. Bom, aí passa por É isso aí, Benê. Diga. Fala, Benê. Isso passa pela educação, né? Tudo isso no mundo inteiro. Essa questão da internet, de popularidade, talvez no mundo todo. Tanto país do primeiro mundo, é igual. Isso aí é um fenômeno mundial, não tem como. Só que é o seguinte, no nosso caso, a gente tem um buraco muito mais embaixo, né? A gente é um país, que paupérrimo. A gente não tem estrutura de nada. Então, quando você vê pessoas ditas celebridades com 6 milhões, 7 milhões, sabe, de seguidores, essas pessoas passam a ser formadoras de opinião, sim. Agora, essas pessoas estão preparadas para conversar com 6 milhões de pessoas? Não, mas tem um detalhe aqui, ó, Benê, olha o que a Silvana está falando aqui. Olha lá, Braga, lê aí para você ver. Será que comprar seguidores não conta também? Será que esses seguidores significa alguma coisa, né? Eu comprar... Tem um monte de Será que a gente precisa ter essa necessidade, né? Isso aí é uma questão, acho que, né, de autoestima também, né? Da pessoa ter a obrigação de ter milhares de seguidores. Às vezes nem conhece quem é, se é amigo, não é, né? Tá lá. Tem um monte de chinesinho lá que você paga lá alguns dólares em alguns sites. Você tem amigo. Rússia, né? Eu quero dizer para vocês que esses dias, e quero fazer até um desabafo, eu coloquei sobre as questões das manifestações aqui na Paulista, que foram ridículas, né? O sujeito foi para a Paulista jogar sujeira no meio da rua. Aliás, no meio da Covid, né? Que é uma vergonha. Aí tem um pessoal que se fala que é pela democracia, né? E os outros que são pró-governo, mas parece que democracia e governo teriam que andar juntos. Então, para mim, é uns que da democracia, que é o pessoal da torcida, e o pessoal do Bolsonaro. É assim que eu vejo. Mas só porque eu coloquei isso e relatei isso numa postagem de Facebook, né? Eu fui um extremista de esquerda. Eu fiquei extremamente irritado. O robozinho deve ter feito a resposta para você. Nossa, não, mas a agressão nas mensagens, sabe, Braga? Fica tranquilo que foi um robô. Robô louco, uma menina robô. Eu falei, olha, você não sei qual é a tua profissão, eu sou jornalista, eu relato, eu não expresso, eu equilibrei os dois lados e disse o que aconteceu. As pessoas estão confundindo essa função. O que me deixa muito doido é que não parece, mas se você
ler o Mein Kampf e ler todo o trabalho daquela situação, daquele cara que montou a SS, que é o cara da comunicação de Hitler, você vai olhar uma situação muito parecida com essa simbologia. Esse é discurso parecido. Então, tirando o discurso aí, foi tirado lá uma parte, mas tudo bem, né? Isso eu acho que é até a curiosidade que daqui a alguns anos isso vai ser pesquisado, né? A Roseli falando aí, o filme do Spike Lee, né? É um país dito de primeiro mundo, mas que vai muito mal também, né? Exatamente, eu não vi esse filme, mas deve ser bem legal, né? E tem uns filmes aí que são fantásticos, né? Só posso, desculpa, Walter, você citou algumas coisas assim, e quando a gente fala de comentar, a gente fica, né, até mesmo excitado no bom sentido, né? Eu acho que a gente está vivendo um processo onde todo mundo teve que reaprender a viver diante dessa situação, né? Da quarentena, do isolamento social. O trabalho não vai ser mais o mesmo, os escritórios que antigamente tinham prédios imensos, o home office vai ser exatamente uma nova realidade. As universidades perceberam também que isso também não adianta você ter campus ou campi com inúmeros professores, um professor vai dar aula para vários alunos, e isso é uma nova realidade. Agora, ao mesmo tempo, muitos alunos, eu percebi, que alegavam, não vou conseguir assistir a aula digital porque eu não tenho internet, porque eu não tenho celular muito bom. Esses mesmos alunos, o mais interessante, são aqueles que toda hora lá você joga um assunto, uma piadinha qualquer, eles estão lá atuando, participando, pousando, fazendo caras, bocas, né? E são aqueles que geralmente falam, olha, eu não tenho acesso à internet. São aqueles que falam, olha, eu não sei como estudar porque essa tecnologia eu não domino, né? Então, a gente tem mais um dilema aí que certamente isso vai ser objeto de estudo, né? Alguns que falam que não têm acesso à educação do jeito que ela está sendo colocada hoje, digital, e, lógico, de uma forma todo mundo reaprendendo nesse sentido, mas são os mesmos alunos que falam que não têm acesso, mas que são os que mais atuam nas mídias sociais aí, com piadinhas, né? Com outras participações qualquer, né? É só um fenômeno aí que está acontecendo nesse momento, que a gente está percebendo que o mundo, infelizmente ou felizmente, não vai ser mais o mesmo do jeito que a gente vinha acompanhando até então, né? Bom, e um mundo comprado, né? Olha, Silvano, um mundo comprado tem aquele filme Avatar, é engraçado, né? Como às vezes a realidade se mistura à ficção, né? A gente se sente, né, manipulado ali como um boneco, tem jogos assim e tal. E se você for olhar, falando em ficção, só para dar o pessoal que está assistindo, vai ver um filme que teve do Steven Spielberg falando do Covid-19, que está em francês e que está contando desse vírus, hein? Ó, uma dica, hein, porque está falando muita coisa desse vírus, e lá atrás, hein? Olha só, a Silvana, que ela está falando, tem pessoas se matando por um like, por seguidores. Eu acredito na seriedade nos seguidores reais, né? Precisa saber se... porque a gente não sabe identificar. Olha, tem outra aqui, ó. Julgamento. Aí, olha, a professora está falando assim, excluídos digitais. Tem tudo a ver essa frase, né? Ao invés de integrar a informação, de educar, está desinformando. Não, tem a questão do excluído digital também, são as pessoas que vivem nos rincões aí, né? Então, é o seguinte, tem milhões de brasileiros que não têm acesso à internet. Isso é uma realidade, entendeu? Claro. O Enem ficou muito claro isso. Se você for pegar aí, uma grande parcela dos estudantes não tem como estudar realmente, principalmente está no ensino médio, é uma situação complicada. Esse aí seria um trabalho do Ministério das Comunicações, entendeu? Então, esse acesso para os rincões. Né? Agora, você não acha que o dinheiro... Você fornecer internet grátis para essas pessoas, entendeu? Eu lembro que eu estava indo na Record News e havia um projeto, por exemplo, de dar acesso a alguns lugares na África, né, no continente africano. E o projeto era colocar tipo um balão com Wi-Fi, uma coisa meio maluca, meio de filme de ficção científica e tal, mas a ideia era essa, para que na África os rincões de lá tivessem acesso à internet. Você tem aqui no Brasil,
Né? Imagina assim, um estudante lá 3 horas de barco de Manaus. 2 dias, e 3 horas é pouco. 3 dias de viagem de Manaus. Sabe? Como é que como estudante... Meu, não a democracia nesse caso aí, meu, não existe. Né? Não existe, porque a minha filha, por exemplo, hoje ela tem toda uma estrutura aqui em casa que eu posso dar para ela estudar. Mas na própria sala de aula dela, ela estuda em escola pública. Na própria sala dela tem crianças que a gente sabe que não tem. Ela está tendo aula pela internet, mas a gente sabe que tem aluno que não tem condições. Entendeu? Fora que é o seguinte, eu como jornalista, né, eu não sou professor, mas como jornalista estou vendo, o material didático que a secretaria, o governo do estado preparou para minha filha é uma coisa de maluco. Ela sozinha ela não consegue estudar. Ela tem que ter auxílio de alguém e tem algumas coisas assim que eu falo, como é que eles dão um exercício desse aí para uma criança que está no 3º ano? Ok, dentro de sala de aula, a professora ainda dá um auxílio, mas você trabalhando pela internet, quer dizer, os próprios professores, quem pensa em educação no Brasil, tem que começar já, sabe, a discutir, a preparar para uma nova realidade, que é justamente essa, que é a aula pela internet. Porque não tem como, dentro das próprias escolas, eles vão ter que fazer isso. Não tem como, é uma nova realidade. Essa pandemia acho que só veio acelerar esse processo. Porque a gente, né, algumas questões, eu acho que em muitos aspectos a gente vai sair igual. Agora, ou talvez um pouco pior. Agora, em alguns aspectos, a gente vai sair muito diferente. Vai ser um novo mundo mesmo. Aquela coisa, por exemplo, que muita gente vai dizer, não, a gente vai sair mais solidário, né, depois dessa pandemia. Isso eu não acredito. Eu acho que quem é solidário vai continuar sendo solidário e quem não é, vai continuar não sendo. Né? É como diz aquela frase, né, do Carlos Drummond, né, de que o brasileiro só é solidário no câncer, né? Às vezes nem isso, né? Às vezes nem na hora e isso está sendo provado agora, nem na hora da morte as pessoas estão sendo solidárias. Então, nesses aspectos assim, eu acho que não vai mudar muita coisa. E nessa nova realidade que a gente fala, a gente vai um novo normal. O novo normal vai continuar sendo, porque é o seguinte, a gente vai ter que conviver com esse Covid. Enquanto não houver remédio, não houver vacina, a gente vai ter que conviver. O país, o mundo, não pode ficar até o ano que vem em quarentena. De um jeito ou de outro, vai ter que voltar à normalidade. Agora, certo. O que eu vejo na rua, eu vejo aqui no meu mundo, né? Na minha bolha aqui. O que eu vejo quando eu saio à rua, que vou ao supermercado, vou até a farmácia, é o seguinte, de 10 pessoas que estão na rua, 7 estão usando máscara, simplesmente porque tem que entrar lá dentro, por elas não usariam. E quando chegam, que é o mínimo, acho que dentro da realidade agora, o mínimo é você usar máscara, que não vai resolver o problema, mas pelo menos já te dá uma segurança, é você manter distância social, é você não sair de casa quando necessário, e as pessoas não estão nem aí. No domingo, por exemplo, eu saí aqui para passear com meu cachorro no quarteirão aqui, estava tendo uma festa na minha rua de baixo, estava uma festa. Entendeu? Isso não vai mudar. Isso não vai mudar. Infelizmente, quem acha que não vai continuar tocando a vida normal. E muitas dessas pessoas não vão sequer ter sintomas. Vão adquirir o vírus, vão repassar. Porque eu acho que acho que um recado que a gente tem que dar também, que as pessoas falam assim, normalmente, fica em casa, se puder, fica em casa, você está me ajudando, está te ajudando. Eu acho que vai mais além disso. Eu acho o seguinte, eu, por exemplo, tenho uma esposa que trabalha no ambiente hospitalar. Então, ela estando dentro desse ambiente, ela pode contrair. Ela pode me passar. Se é que já não passou, se é que a gente já não teve, porque a gente não foi testado, a gente não sabe se a gente está sintomático, a gente não sabe. Então é o seguinte, independente de você ter sintomas ou não, acho que no momento que você coloca o pé na rua e você não se cuida, você está, sim, correndo risco, ou você está assumindo a responsabilidade de matar alguém. Você assume a responsabilidade. Porque a partir do momento que você está sintomático, você é uma arma em potencial. Você pode passar para alguém e essa pessoa pode vir a falecer, sim. Acho que as pessoas tinham que pensar nessa possibilidade. Exemplo vem de cima, Benê. Exemplo vem de cima, né? Então, esse é o problema. Mas eu acho que assim, as pessoas têm que ter essa consciência. Porque não é simplesmente, não vai acontecer comigo, né? Que sempre a gente pensa dessa maneira. Nunca vai acontecer com a gente. Mas nesse período, até chegar a vacina, tem que tomar cuidado. Agora, eu não vejo que vai mudar muita coisa. Entendeu? As pessoas não estão... Você vê hoje, abriu o comércio, filas na porta de shopping center. Entendeu? E outra coisa, vai no supermercado, tem necessidade de várias. Mas para quem 3 pessoas?
Para que em quarto? Para que ir passear no supermercado? É. Você vai no shopping, ok, precisa. Ok, para que levar a família para passear? Não tem praça de alimentação, não tem mais nada, mas as pessoas insistem em fazer isso. Você vai num local, você vai numa farmácia, tem 3 pessoas da mesma família. A troco de quê? Sabe, essas coisinhas assim, que talvez as pessoas começassem a tomar precaução, talvez ajudaria. Mas não tenho muita esperança de que as pessoas mudem de comportamento, não. Eu queria falar para vocês aqui, ó, tal Adalberto Freitas, que é amigo nosso e é deputado estadual, está assistindo aqui. Faço um apelo a ele, que faça um pleito aí para repensar a questão da abertura das escolas. Aqui. E é um grande amigo, está dando parabéns aqui. Professora, está aqui, ó, ele está aqui falando, né? Dando parabéns para a gente. A Roseli, a professora, está falando que na zona de Sorocaba rural não há redes. A Adriana Afonso está aqui dizendo que material escolar chega em abril, maio nas escolas públicas, né? Tem algumas que já chegaram, né? Está aí o Adalberto de novo. Estou passando aqui um pouco dos nossos comentários. Ó. Adriana Afonso diz que em Guarulhos não terminaram de entregar os uniformes. Mas para que uniforme agora, hein? Não estou entendendo. Não é essa questão, né? Não é essa questão, né, Walter? Se comprou, tem que entregar. Não é fato agora chegar que não está usando que não vai entregar, porque aí fica muito fácil, né? Tá certo, tá certo. Mas aí... Pode falar. Acho que a questão do ano letivo, isso estou vivendo com a minha filha, é uma coisa séria essa questão do ano letivo. Imagina, minha filha, por exemplo, né, essa geração da minha filha, e quem está estudando agora, qual o risco de perder um ano letivo inteiro? Já perdeu, acho. Então, como vou fazer isso, eu não sei. Mas tem que se pensar, entendeu? Tem que se pensar nisso, como é que vai voltar de que forma vai voltar? Porque, é lógico, na sala da minha filha são 37 alunos. Como é que você vai colocar 37 crianças numa sala nessa situação? Não tem como. Então, como é que você vai fazer? É complicadíssimo isso. Eu não sei se os gestores de educação estão pensando o que eles vão fazer, porque todas as entrevistas que tem aí, às quartas-feiras, eu costumo acompanhar, do governo estadual, quando chega na questão de educação, eles não tocam no assunto. Não. É uma geração inteira. Ninguém fala nada. É muito complicado. Olha o que a Silvana fala aqui, que eu acho que tem tudo a ver com essa parte. E aí, de novo, ao célebre da nosso bate-papo. Você está lendo aí, Braga? Na verdade, é um resumo, né? Exclusão digital, né? Ela fala da exclusão digital, ao mesmo tempo todo mundo está querendo ter uma inclusão digital nessa época de pandemia, mas tem gente que sequer tem contato aí, né? Condições de acessar toda essa tecnologia, né? Realmente, né? Tem a exclusão digital, né? Que nesses rincões que o próprio Benê falou, a Roseli Gimenez agora falando que até mesmo aqui em São Paulo, né? Estado que tem aí a condição econômica mais adequada, entre aspas, né? Tem lugar que não pega internet, né? E ao mesmo tempo, todo mundo está querendo ser incluído nessa questão digital e não tem possibilidade, né? Então... E para isso que a gente serve, então, aí você vê, voltamos de novo, a informação nossa é a mais importante do jornalismo, né? Aí eu queria encerrar aqui para falar o seguinte: o que vocês acham, como colega, jornalista, como cidadão, o que vocês acham da cobertura que está tendo com relação a tudo isso da Covid, né? A Covid especificamente, e o trabalho dos jornalistas que estão aí, como é que eles estão se portando? Porque se for perguntar isso na rua, é aquela história, virou de esquerda, está tudo errado, é tudo mentira, né? O deputado está dizendo aqui, ó, desculpa, eu preciso sair para continuar a comemorar o Dia dos Namorados. Maravilha. Tá bem. Consiga sair, né, o Adalberto? Consegue sair ainda, né? Nós estamos aqui confinadinhos, né? Com as namoradas aqui da distância, né? E olha lá. Ele tá juntinho ali, tá de... Vamos ver, vamos rezar que eu faça uma boa gestão lá, viu, deputado? Então, porque eu tô chegando em Santo Antônio já, viu? Já tá quase chegando sábado já, viu? Daqui a pouco, 1h40 de conversa aí, que acho que iria a noite toda, né? Então, mas você vê que, olha só, isso remete muito à rádio, que a gente fala com as pessoas, né? Mas só para encerrar, gente, vamos colocar aqui... Tem certeza que é para encerrar? Uma vontade não é, né? Eu posso falar aqui a noite inteira, vocês que sabem. Né? Mas fala, tá tão errada a cobertura dos colegas? Quer dizer, falar que as pessoas estão
está acontecendo tudo isso com as pessoas, está errado, então? Você não é brasileiro, não é democrata, não é Deixa eu falar primeiro, depois o Braga encerra aí. Não, é o seguinte, a cobertura para tudo quanto é gosto, viu? Tem cobertura para tudo quanto é jeito. Se você fizer um zap na TV, seja nos canais fechados quanto no aberto, tem emissoras que está ignorando, dando só o trivial, tem canal que está indo mais a fundo. Eu acho que no frigir dos ovos ali, na média, eu acho que está cobrindo o que está acontecendo. É o que acontece no mundo, é o que acontece aqui, é o que a gente vê que está acontecendo nas ruas, a gente vê que está acontecendo ao nosso redor, as pessoas estão morrendo, as pessoas estão ficando doentes, sim, entendeu? É um vírus totalmente novo, que é muito recente, são 5, 6 meses esse vírus. Então, tem que se aprender muito com ele ainda. E ele veio de uma forma tão avassaladora assim, que não dá tempo. Quer dizer, agora, uma coisa tem que ficar clara. Tudo que foi dito lá no início, lá em janeiro, quando o vírus apareceu na China, tudo que foi dito pela ciência aconteceu. Tudo. É verdade. Se você for, desde o início, os alertas que foram feitos pela imprensa, tudo que foi dito pela ciência aconteceu e está acontecendo. Então, quer dizer, você falar que a ciência errou é de uma responsabilidade atroz, porque não houve isso nenhum. O que os cientistas alertaram está acontecendo. Você fala assim, mas primeiro o pico aqui em São Paulo ia ser na Páscoa, depois vai ser em junho. Isso foram tomadas algumas medidas, certos, errados, foram tomadas medidas. Isso pode ter alterado. Agora, o processo de disseminação do vírus, o que a ciência falou aconteceu. Então, as pessoas estão sendo informadas, sim. Se não querem acreditar, por uma questão pessoal, ou ideológica, ou de burrice mesmo, entendeu? Porque é o seguinte, o que não falta é informação de tudo quanto é tipo. Se você não acredita no canal X, Y, Z, você tem várias fontes de informação, várias. Quer dizer, se a pessoa não se informa, hoje é porque não quer. Ela pode fazer as pesquisas por conta dela mesma. Quer dizer, existem vários canais, né, fora especialistas, falando tudo quanto é tipo de linguagem, desde aquela para atingir, como a gente dizia lá na rádio, desde para atingir a Dona Maria até para atingir o empresário. Então, você tem tudo. Agora é o seguinte, o exército do contra é muito poderoso. Quando você vê pessoas que trabalham com comunicação, pessoas que são formadores de opinião, elas desacreditando tudo que está sendo dito pela ciência, aí fica difícil, né? É desigual essa luta. Aí, Braga. Eu posso só aproveitar e fazer uma média aí com o pessoal que está acompanhando, rapidinho. Tem o Victor Luz, que é o farmacêutico lá de Curitiba, está acompanhando a gente, o Nelson Braga, meu irmão. Que você está Campinas, né? Fala. A Ellen Cavicchioli também, o Américo Salazar está lá em Pouso Alegre, a Flor Braga está lá em Ubá, lá em Rio Pomba, Minas Gerais, a Marli Lopes também está na Baixada Santista, a Silvia Pereira aqui está na região de Perdizes, um monte de gente aqui que talvez não conheça aí, mas eu estou vendo aqui também no celular. Quem viver, verá. Acho que o recado que a gente tem para dar é exatamente esse. A imprensa não está exagerando, como o Benê disse, tem para tudo. Se você não acredita, realmente acreditar no achismo, por uma questão ideológica, é muito complicado. Quando você sentir na pele, você vai perceber que realmente você não pode velar uma pessoa, você não pode visitá-la, você não pode despedir, você não pode velar, você não pode, muito menos, ter uma missa presencial, tudo pela internet, tudo digital. Eu quero dizer o seguinte, a imprensa não está exagerando. Quem ameniza é porque tem algum interesse para adular um ou outro que realmente está nessa questão de não acreditar no mundo. Não é o Brasil, gente. O mundo todo está vivendo essa pandemia e vai viver um novo ciclo. O Trump, lá nos Estados Unidos, o país mais desenvolvido, entre aspas, mais rico do mundo, falava que não, era algo que seria passageiro, ele mesmo mudou de ideia. Mesmo mudou de ideia. E continua lá enfrentando uma situação gravíssima, pela petulância, pela prepotência, de um governante como aquele, Então, a gente não pode ficar no achismo. A imprensa pode, de repente, ser um tanto quanto
batendo muito na tecla, mas se não bater na tecla, não é jornalismo, é educação também. Jornalismo educa. A informação bem dada, ela educa. Né? Por isso, toda hora, todos os meios de comunicação estão falando aí, lava as mãos. Né? Não leva a mão no nariz, como estou aqui toda hora levando a mão no nariz, mas estou com álcool aqui na mão. Não estou, mas enfim, sabe? Acreditem que a ciência se sobrepõe ao achismo. Tá? O achismo tem que ficar de lado. Tá? A ciência está aí. E a ciência está dizendo que vacina não é para agora. Então não é hora também de abrir a guarda. E também não é hora de chegar e se resguardar, de fazer qualquer tipo de crítica para, de repente, você não ser chamado, ou taxado, ou rotulado, que você não concorda com um ou com o outro. O governo estadual, o governo da União, o governo federal, você ser ou direitista ou esquerdista, seja lá o raio que parta. Né? Mas o Brasil está precisando o quê? Nesse momento, exatamente disso, de gente séria e de levar em consideração tudo o que está acontecendo no mundo. Por que o Brasil seria o país diferente nessa pandemia toda? Né? Um país abençoado por Deus, né? Bonito por natureza, só por isso? Nada. Eu acho que vamos levar a sério a imprensa, o papel bem feito do jornalismo tem contribuído ao longo da história e não vai ser diferente nesse momento de pandemia, não, Walter. Eu queria só lembrar que, assim como os policiais estão indo para a rua e devem ser valorizados, porque estão enfrentando esta pandemia na rua, os enfermeiros, os médicos, né, que esses estão aí, os motoristas de ônibus, o pessoal que recolhe o lixo, né, o pessoal que trabalha de forma vital, o jornalista está indo para a rua, né, para formar, para que você, né, você que está assistindo, você que está em casa, aí pela TV, pelas redes, para você não cair em lugar infectado, estar bem abastecido de informação, até para achar aonde você pode se abastecer com alimentação, você vai receber seu benefício, tudo chega através da mídia, não é ninguém que bate na porta, né, Braga, né? Não é ninguém que está batendo lá o governo que manda, porque eles não têm nem uma televisão, embora querem implantar as coisas, para poder informar. O jornalista que está indo lá em coletiva para poder formar essa informação para você poder se adaptar ao que está acontecendo. Também tem outro lado. Se não fosse o jornalista, a gente não teria passado todo esse momento de transição, da Lava Jato, enfim, das denúncias, né? A transformação veio de lá de trás, de 2014, porque teve algum espírito de jornalista aí que pegou o Sérgio Moro e levou para a rede, informou o que ele estava fazendo. O Brasil mudou por conta da nossa classe. A gente trabalha de forma pontual para auxiliar, né? Então, assim, e temos em casa a família, né? A gente pode se contaminar igual, quando vai para ser correspondente de guerra com alguns colegas, inclusive da CBN eles vão para a trincheira, podem morrer e estão ali trabalhando para poder fazer com que as pessoas não tenham o mesmo problema. Então, lembrar um pouco também, né, que a gente está trabalhando para ajudar os outros, né? Eu me sinto assim, não estou lá na frente, mas assim, é muito chato ver que você, no fim das contas, ajudou, a tua classe ajudou em muito, e depois você dizendo que você está contra o país. Eu não sei onde está nascendo essa informação, mas espero que acabe logo. Viu? Queria agradecer muito, né? A gente ficou 2 horas, não é? Acho que ele não ia ficar numa emissora 2 horas, não é? Hã? Não entendi. 40 minutos. 40 minutos? Não, 40 minutos? Porque o programa lá... 45 minutos, já está 1h40, eu já deu 2 programas, já, não é? Eu queria agradecer... Do editor. Agora foi isso. Olha, só para não deixar de fora, para dar tchau, queria dizer aqui, boa noite. A professora Roseli, que é muito bom estar com a gente, eu estou vendo aqui, parabéns aqui, a Silvana está dando parabéns, a Adriana Afonso também, muito bom estar com vocês, e o Adalberto está aqui, o Laerte está aqui, o Flecha está aqui. Na verdade, a gente teve uma audiência, deu 97 pessoas, não sei quantas pessoas tiveram aí, mas você disse que teve mais gente, né, Braga, aí, né? Eu queria agradecer bastante, viu? E convidá-los a dar uma outra volta, talvez sei lá, na Páscoa, para a gente ficar mais 2 horas lá.
no ano que vem. Então, obrigado, Walter. Foi um prazer falar com você nesse ano de 2020. Já que isso vai no ano que vem. Estou acreditando em coelhinho, não. A gente pode fazer um especial dia 15, só para dizer que é meu aniversário, dia 15. Então... Ah, então tá bom, tá bom. Espero que seja o mais breve possível, né? Eu disse o poeta Belchior, né? Ano passado morri, mas este ano eu não morro, não, viu? Quero agradecer a vocês. Eu vou encerrar aqui, colocar a login aqui do programa para a gente poder encerrar. Agradecer muito, viu, Benê? Posso dar uma mensagenzinha só? Pode. Uma frasezinha de efeito. Né? Já aproveitar, né, que vai passar depois, você vai editar, mas de qualquer forma fica aí nas redes, né? Jornalismo não é doença. Jornalismo, para essa situação toda, é o remédio que está faltando para a população. É verdade. É verdade. Né, Bené? E assim você dá um exemplo bom, porque meu pai era jornalista, minha mãe era jornalista, ela fica muito chateada ter lutado tanto na ditadura militar. Meu pai lutou na guerra, de escutar uma coisa dessa, né? Que a gente vê aqui porque a gente não acredita na nação. É triste demais um negócio desse, né? Bom, esperança, olha, Praga, de novo, meu sentimento, eu adorava a sua mamãe, né? A gente se conhece há tanto tempo, e a força que você está aqui com a gente hoje, conversando, tenho certeza que você me deu força, que ainda eu sei como é difícil isso, né? O Beni também já teve a mamãezinha dele, né? Que foi, a gente sabe a força que tem que ter, então a gente está aqui com você para passar esse momento. Tá bom? Obrigado. Vou encerrar aqui, a gente. Boa noite para vocês. Tá? Boa noite. Até uma próxima. Tchau, tchau. Boa noite.